Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com. Hoje eu quero falar com você sobre como ser o homem mais forte do mundo, ou a mulher mais forte do mundo. Nós vamos pensar nisso sob o ponto de vista bíblico. Se você está procurando aqui algum conselho de anabolizante ou coisa parecida, perdeu seu tempo, pode sair do vídeo. Mas se você quer aprender como ser o homem ou a mulher mais forte do mundo espiritualmente, continue nesse vídeo conosco. Bom, a primeira coisa que eu quero falar para você é que para você ser forte de verdade, você tem que contrariar os padrões mundanos, os padrões desse mundo. Os padrões desse mundo entendem que um homem forte é aquele que sabe bater muito, que é violento, que é concupiscente, que faz com que as pessoas sigam os seus interesses, mas o padrão de Deus não é esse. O padrão de Deus não está vinculado a você ter mais dinheiro, ter um carro potente que solte muito som, nada disso. O padrão de Deus não é isso. E você pode ser o homem mais forte do mundo no sentido espiritual. E aquele que é o mais forte do mundo no sentido carnal pode simplesmente ser o mais miserável espiritualmente. É claro que eu não estou me referindo aqui a esportistas e pessoas desse tipo de calibre que tratam com a realidade de uma outra forma, é uma profissão delas. Mas aqueles que buscam força para se mostrar ou para simplesmente aparecer sem um propósito maior do que dominar os outros, este não é um homem forte, este é um homem fraco e fracassado. Uma coisa interessante é que aqueles homens que se julgam fortes, que se julgam os homens mais fortes da sua região, e eles são realmente fracos, são muito fracos. E essa fraqueza dele você pode observar em uma coisa. A primeira coisa é que o homem que se julga muito forte, mas que realmente é muito fraco, ele tem medo de apanhar. Ele tem medo de apanhar. Ele tem coragem para bater, mas até certo ponto. Porque se for maior do que ele não vai atacar. Por quê? Se ele souber que o outro pode vencê-lo na batalha, ele não ataca. Porque ele não tem no que confiar. Ele confia apenas em si mesmo. Então, na verdade, esse homem que tem medo de apanhar é um homem fraco. Porque na vida nós vivemos de apanhar mais do que bater. Às vezes nós não batemos e só apanhamos. E o homem mais forte do mundo é aquele homem que mais apanha. A mulher mais forte do mundo é a mulher que mais apanha. Não literalmente, mas apanha na vida. E pode ocorrer que seja literalmente também. Então, você apanhar, no sentido que eu quero dizer aqui, é o sentido de assumir responsabilidade pelas coisas que faz e sofrer as consequências dessa responsabilidade. As pessoas hoje querem fugir de consequências e às vezes batem e violentam outras pessoas para não assumirem as consequências do que fazem. E nós precisamos tomar muito, mas muito cuidado com isso, porque tais pessoas prejudicam a si mesmas e prejudicam os outros, e essas pessoas são extremamente fracas. Eu posso dar um exemplo para você de um fraco desse tipo, foi Saul. Saul, conta-se que ele era uma pessoa ideal para ser rei de acordo com a imaginação do povo hebreu. O povo hebreu olhava em Saul e via aquele homem forte, alto, bonito e tal, e achava que era um bom para ser rei. Samuel o consagrou, mas não concordava muito também, mas foi a ordem de Deus, Samuel o ungiu. E no dia que Saul foi tomar posse, Saul fugiu e se escondeu. Ele teve medo da responsabilidade, apesar de ser forte, bonito, ter uma boa aparência para todo mundo, ter tudo o que se poderia esperar de um homem corajoso, intrépido, que representasse um povo, um homem rico, alguma coisa desse tipo. Saul tinha tudo para espelhar isso, para espelhar uma glória humana, mas ele era fraco, e essa fraqueza dele se demonstrou quando ele se escondeu, quando Samuel foi apresentá-lo ao povo. Agora, em contrapartida, nós temos Davi. Davi fez o quê? Quando todos estavam ali reunidos para ouvir as ofensas de Golias. Você lembra o que Davi fez? Davi chegou lá naquele momento para atender aos seus irmãos, porque seu pai tinha enviado Davi àquele lugar no campo de batalha para ver como seus irmãos estavam.
Davi ainda era bem pequeno, não, era mais jovem, né? Era um rapaz jovem e ele já tinha feito algumas coisas como expulsar um urso, matar um leão e coisas desse tipo durante o seu pastoreio de ovelhas. E é interessante quando ele chega lá, ele vê aquelas pessoas todas amedrontadas, homens poderosos, altos, fortes, né? Com capacidade para encarar qualquer pessoa, mas estavam com medo de um gigante chamado Golias. O gigante, a gente pensa assim, que o gigante é um cara, um tamanho de um Bosch. Não é isso. O gigante ele deveria ter mais de 2 metros de altura, ser bem acima da estatura mediana daquelas pessoas, né? Seriam considerados gigantes. E era um guerreiro, uma pessoa preparada para a guerra, né? Não sabemos exatamente a altura de Golias, embora a Bíblia dê essa medida, porque os côvados variavam muito de medida entre cada povo. Então não há uma ideia certa, mas chega-se a 2 metros e um pouco mais de 2 metros, alguma coisa mais de 2 metros. Era um homem bem alto e as pessoas provavelmente na antiguidade eram mais baixas ali naquela região. Então estavam todos com medo e era um costume naquele tempo pegar o homem mais forte, mais valoroso para evitar mortes nos dois lados e fazia-se um desafio com o campeão. Então cada um mandava o campeão para o outro time, né, para o campo de batalha. E o campeão que vencesse vencia a guerra. E automaticamente poupava-se muitas vidas e aquele povo que era vencido acabava sendo servo do povo vencedor. E isso por direito, era um direito constituído naquelas guerras ali. E é interessante que Davi sabia disso. E Davi, quando vê isso, Davi pequeno, inclusive quando ele era pequeno mesmo, muito menor que a média da população, que ele não conseguia nem mexer a armadura, ele foi de Saul, que era pesado, atrapalhava ele se mexer, ficava todo jocoso. Davi saiu simplesmente com uma tiradeira e com pedras, e foi encarar Golias. Bom, a história você já sabe que essa história é bem conhecida, mas o que eu quero mostrar para você é que Davi, ele foi confiando no Senhor, não tinha medo de apanhar, não tinha medo de assumir responsabilidade. É importante que o servo de Deus confie no Senhor, aceite a vontade do Senhor, seja fiel ao Senhor e assuma a responsabilidade que Deus te dá. Deus te dá uma responsabilidade, pode ser muito grande. É necessário que, se você quer ser um homem forte ou uma mulher forte, confie na vontade de Deus. Confie no que Deus tem para você. Deus tem muita coisa para você. Podemos dizer ainda, só para dar um exemplo de uma mulher, a Maria, mãe de Jesus. Maria, ela achou-se grávida do Espírito Santo e ela não teve medo, ela aceitou a vontade de Deus sobre ela, mesmo sabendo que poderia ser apedrejada, mas ela confiou em Deus. Segundo a legislação daquela época, poderia ser considerada uma adúltera ou coisa parecida. Então Maria encarou a realidade e foi forte porque confiou em Deus. Então, para ser forte é necessário não ter medo de apanhar, ou seja, ser responsável pelas coisas que você faz, especialmente se for de acordo com a vontade de Deus. Outra coisa é que o homem que não é forte, o homem fraco, o homem sem Deus, ele é sem caráter. Vamos pensar nisso um pouquinho? Um homem sem caráter é aquele homem que as coisas da vida vão levando ele a tomar suas atitudes. No Brasil temos muitas pessoas sem caráter que desistem de fazer coisas corretas simplesmente porque sofrem uma ameaça ou um perigo de perder uma vantagem ou coisa desse tipo, né? É claro que você tem que ser prudente, mas isso não significa ser sem caráter, vender o seu caráter para que uma coisa seja feita contra até os seus princípios, para que aquilo venha a satisfazer os seus desejos mais mundanos. As pessoas geralmente se corrompem muito fácil. Nós vemos aí a Lava Jato, a Operação Lava Jato no governo federal, e se você observar bem essa Operação Lava Jato, se ela fosse se estender muito mais, encontraria muito mais gente, e gente até pequena,
mas que se corrompe por muitos problemas, por falta de caráter mesmo. A corrupção, ela ocorre pela falta de caráter, não só pela ausência de punição. A punição é um dos detalhes. A punição é um tipo de justificativa para aqueles que têm caráter. Mas quem não tem caráter vai ser sem caráter de qualquer maneira, com punição ou não, certo? Mas você desencoraja também aqueles que têm um caráter fraco com a punição. Então, pensando nisso, vamos pensar uma pessoa que tinha um caráter um tanto quanto afoito, não era nem sem caráter. Só vou dar um exemplo dele, porque eu acho que é um exemplo assim que é mais próximo da nossa realidade. O apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, ele tinha um caráter um tanto quanto afoito, né? Era chamado de Pedro porque ele era meio que digamos assim, jogado, né? Pedra de arremesso, na verdade. Essa palavra Pedro significava pedra de arremesso e não uma pedreira. Pedro era um sujeito afoito, tudo era jogado, assim, tudo era lançado. Por isso que ele era chamado de Pedro. Ele se lançava, se entregava às coisas e era um homem que tinha certas dificuldades. E nós vemos no momento, ele confessa Jesus como Senhor, como Deus, mas ao mesmo tempo, em outro momento, ele nega Jesus. Podemos dizer que aí foi a tentação de Pedro. Pedro disse: eu não vou te negar, Senhor. É uma afirmação que requer um caráter, né? Requer um caráter. Não vou te negar, nem que tenha que morrer, eu não negarei, né? Pedro disse isso. Jesus disse: de fato, tu farás isso, mas no futuro. Mas hoje tu me negarás 3 vezes. E Pedro: não, eu não, que isso? E depois ainda disse para Jesus: o Senhor não vai ser crucificado não. E Jesus diz: afasta-te de mim, Satanás. Se referindo ao próprio Pedro, a afirmação de Pedro. O mesmo que confessou a Jesus antes, agora estava afirmando palavras de Satanás. Então você vê que é um caráter um tanto quanto instável de Pedro, embora ele não fosse uma má pessoa, obviamente. É interessante que quando Pedro é tentado quanto a confessar a Jesus, que isso é um desafio de caráter para todo crente, você tem que confessar a Jesus na sua vida, em todas as coisas. Confessa com tua boca que Jesus Cristo é o Senhor, já nos diz o apóstolo Paulo. Se você confessa a Jesus, como você vai voltar atrás, retroceder, quando te impõe uma dificuldade que envolva o teu caráter? Você não pode retroceder. E Pedro retrocedeu por 3 vezes e o galo cantou. Por outro lado, nós podemos pensar também em outra pessoa que foi tentada, que é o próprio Senhor Jesus, que é o símbolo maior de força para um cristão, né? O Senhor Jesus foi tentado por Satanás, né? E quando ele foi tentado por Satanás, ele respondeu com o quê? Com aquilo que é a verdade, com a palavra de Deus, todas as vezes. E logo depois foi tratado pelos anjos, os anjos o serviram. Ou seja, a maior força, o maior caráter está em ser fiel à palavra de Deus. Mas o homem fraco, o homem ímpio, o homem sem Deus, ele não tem caráter. E podemos dizer ainda que o homem sem Deus, ele é violento e concupiscente, ele gosta de coisas fáceis, gosta de dinheiro, gosta de coisas desse tipo, né? E esse homem fraco, ele perde muito com isso, porque ele acaba vendo que ele está numa situação onde não tem saída muitas vezes. Por ser fraco, violento e concupiscente, quando ele perde aquilo que ele tanto almeja, ele perde toda a sua possibilidade de viver corretamente. Por exemplo, Judas Iscariotes. Judas Iscariotes traiu Jesus e era tesoureiro do grupo. Jesus com certeza sabia que ele roubava da bolsa do grupo de Jesus, dos apóstolos. E é interessante que Judas roubava e tinha concupiscência por dinheiro. E é o que tudo indica, Judas também tinha ambições políticas quanto ao povo judeu, né? E nessas ambições políticas de tentar libertar o povo, ou talvez tentar deflagrar em Jesus o Messias que ele seria para libertar o povo, Judas falhou, obviamente, porque a finalidade de Jesus era espiritual e não política, e Judas se suicidou. Judas se suicidou porque era uma pessoa fraca.
uma pessoa que não podia conviver com suas próprias fraquezas. E ele se suicidou até para que os outros se sentissem culpados de sua própria fraqueza. Ou seja, o homem fraco, o homem é uma pessoa violenta e concupiscente. Ele quer coisas para a sua vida, ele quer alcançar feitos maravilhosos, onde ele possa ser reconhecido como participante daquilo, mas apenas para a sua própria afirmação e não para uma finalidade boa. Por outro lado, Paulo é um exemplo totalmente contrário de Judas, né? Paulo, por um período, perseguiu os cristãos, mas depois que ele encontrou-se com Jesus e se converteu, Paulo encontrou a verdade, e encontrando a verdade, o que ele fez foi seguir a Jesus em espírito e em verdade, seguir a Jesus como se deve seguir. Mas as pessoas às vezes não querem seguir a Jesus corretamente, não querem seguir a Jesus como se deve seguir. Paulo chegou ao ponto de morrer para confessar a Jesus, foi decapitado para confessar a Jesus e não negar a Jesus. Ele, na verdade, se entregou a Roma para ser julgado pelo César, como você pode ver lá em meados de Atos. Ele se entrega a Roma para ser julgado, e nesse processo todo ele vai terminar sendo decapitado por ser um servidor de Jesus, um servo de Jesus. E o que nós vemos aí? Um homem que não era violento nem concupiscente mais, como era antes, né? Antes de conhecer a Jesus. Quando conheceu a Jesus, ele estava disposto a morrer por Cristo, de fato e de verdade. E outra característica do homem fraco, que mesmo que tenha muitos músculos, mesmo que saiba bater pra caramba, mesmo que saiba várias coisas, outra característica é que ele é zombador. Só um adendo aqui para a gente entender, eu não estou falando aqui do homem violento, daquelas pessoas que praticam esportes. Às vezes uma pessoa que faz um esporte marcial pode ser uma pessoa muito calma, muito tranquila, ela simplesmente pratica um esporte, é uma outra coisa. Isso aí é um outro assunto, tá? Eu estou falando daquele que é violento mesmo, violento porque gosta de atacar as pessoas, de ofender e de agredir as pessoas. Estou falando de outra coisa, não tem nada a ver com esporte. Embora algumas pessoas que pratiquem esportes desse nível pratiquem para o mal, mas isso existe em todas as áreas da vida humana. Mas voltando, o homem fraco, ele é zombador. Por quê? Porque ele é incapaz, às vezes, emocionalmente, moralmente, de ofender a outra pessoa. Ele não tem como ofender a outra pessoa, ele tem moral fraca, tem mentalidade fraca, muitas vezes, por causa do próprio pecado que o leva a isso, e ele como um artifício, ele zomba das pessoas, ele zomba de Deus, zomba dos homens, para tentar se fazer superior ao outro pela zombaria. Então o homem fraco é aquele homem que zomba. Por isso que o Salmo 1 nos diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores ou zombadores, que é a mesma coisa. Por exemplo, podemos ver alguns desses tipos de um contraste também entre os homens fracos e homens fortes, quando nós vemos os guardas de Jesus. Os guardas de Jesus que botaram aquele manto em Jesus, botaram a coroa de espinhos e que zombaram dele, sua majestade, se curvando a ele, pedindo que ele fizesse um milagre, se livrasse, né? Esses aí eram zombadores, eram homens fracos. Mas dentre eles tinha um centurião que estava ao pé da cruz de Jesus quando Jesus deu o último suspiro. Quando Jesus deu o último suspiro, aconteceram algumas coisas. A terra tremeu, o véu do templo se rasgou, mortos ressuscitaram, e aquele homem pôde observar isso. E quando ele observou isso, ele disse: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Ou seja, aquele centurião que disse verdadeiramente este é o Filho de Deus, ele neste momento ele foi forte. Observe que um homem fraco, que de repente talvez ele fosse um dos que estavam zombando, né? Mas ao mesmo tempo, depois de algum tempo ele se tornou forte,
porque reconheceu a sua fraqueza. Então, de repente, você diz assim, mas eu sou fraco nessas coisas, não sei o que fazer. O primeiro passo é reconhecer a sua fraqueza, reconhecer também a sua incapacidade, né? Reconhecer a sua miséria espiritual. Veja os ladrões na cruz. Os ladrões na cruz tinha um zombando de Jesus e o outro defendeu a Jesus, dizendo assim, ora, nós estamos aqui na mesma situação que ele, mas ele é o justo, nós somos ladrões, nós somos pecadores, mas ele é justo, ele não merece que você zombe dele, referindo-se a Jesus. E esse homem que era um ladrão e que era um fraco, e de repente voltou-se para Jesus e fez o ato mais corajoso da sua vida. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse para ele, olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Viu como é forte? Foi forte. Esse homem, ele foi forte, ao passo que o outro morreu indo para o inferno, morreu na sua fraqueza. E você não deve dar voz, não deve dar espaço à fraqueza, dê espaço à vontade de Deus. Faça com que tudo que você fizer, tudo que você levar à frente na sua vida, seja dirigido pelo Espírito Santo. Esta é a mensagem de hoje de marcoteles.com. Que Deus o abençoe rica e abundantemente. Amém.